Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Pré-Cálculo. No vídeo de hoje nós vamos estudar a expressão A mais B vezes A menos B. Alguns chamam essa expressão de produto notável, outros chamam de produto da soma pela diferença e outros, como eu, chamam de produto de conjugados. Essa expressão costuma ser bastante útil para quem estuda cálculo e geralmente é um problemão não lembrar dela na hora que você precisa. Mas eu tenho certeza que depois desse vídeo você nunca mais vai esquecer da expressão A mais B vezes A menos B. Então não sai daí que é rapidinho. Olá, eu sou o professor Marcelo Gama, criador do projeto Quero Aprender Cálculo. Se você realmente quer aprender cálculo, então você está no lugar certo. Então aproveita, já se inscreve no canal, clica aí no sininho para ativar as notificações, que é para você não perder nenhum vídeo da série Pré-Cálculo. E se você estiver precisando de ajuda, entra lá no nosso grupo facebook.com/grupos/Quero Aprender Cálculo, coloca lá a dúvida que você tiver e eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Então, sem mais demora, vamos para o vídeo. Bom, sempre que você tem uma expressão A mais B e outra expressão da forma A menos B, elas são chamadas de expressões conjugadas. Não importa se são variáveis, se são números. Bom, e nós estamos interessados em saber o que acontece quando nós multiplicamos essas duas expressões, A mais B vezes A menos B. Bom, é só você fazer as contas, você vai ver que A vezes A você tem A ao quadrado, aqui A vezes B, mas note o sinal de menos, você tem menos AB. Aqui, B vezes A, com sinal de mais, você tem AB. E, finalmente, B vezes B, só que um com sinal de mais e outro com sinal de menos. Então, você tem menos B vezes B, B ao quadrado. Aqui você pode cancelar o AB com menos AB, e o que sobra para você é A ao quadrado menos B ao quadrado. Portanto, sempre que você multiplica duas expressões conjugadas, você obtém como resultado o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Não esquece que isso vai ser muito importante daqui para frente. Não só nesse vídeo, mas no teu estudo de cálculo. A primeira aplicação é bem comum em cálculo, que tem a ver com o conceito de limite. E geralmente você quer avaliar uma expressão em um determinado valor, mas nesse ponto a expressão é indeterminada. O que acontece aqui, ó? Se você tentar x igual a 3, você encontra 3 ao quadrado menos 9 dividido por 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 6. Isso dá 9 menos 9. E no denominador você encontra 9 menos 15 mais 6. Ou seja, você obtém 0 sobre 0, que a gente chama de expressão indeterminada. Você vai se deparar bastante com esse tipo de situação em cálculo. E aí o que acontece? Geralmente, quando você encontra 0 sobre 0, isso acontece porque tem um fator, tanto no numerador quanto no denominador, fazendo isso acontecer. Se você conseguir eliminar esse fator, esse problema desaparece e você consegue avaliar a expressão, e você vai ver que o valor não dá 0 sobre 0. E aí o que você faz? A expressão x ao quadrado menos 9, como a gente acabou de ver, ela pode ser escrita como x mais 3, x menos 3, onde o x faz o papel do A e o 3 faz o papel do B. Então, a gente tinha o produto A mais B vezes A menos B, ou seja, x mais 3 vezes x menos 3, dando o quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que é 9, ok? Já o denominador dessa fração, x ao quadrado menos 5x mais 6, ele tem duas raízes. É um polinômio do segundo grau, que tem duas raízes. E o que acontece? Uma das raízes você já sabe. Quando você substituiu x igual a 3 e deu como resultado 0, você já sabe que uma das raízes é 3. Então, você tranquilamente pode escrever aqui x menos 3.
Bom, resta você encontrar agora o outro fator. E aí é a parte fácil, porque qual é o outro fator do primeiro grau que você vai multiplicar por x menos 3 para obter essa expressão aqui como resultado? Bom, eu sugiro que você comece com x. Por quê? Porque x vezes x dá x ao quadrado. Ok? E aqui você tem menos 3. Para você encontrar mais 6 como resultado, só tem um jeito, é multiplicando por menos 2. Menos 3 vezes menos 2, não tem aquelas regras de sinais, você encontra mais 6. E esse termo aqui, menos 5x, é só fazer as contas que você vai encontrar o menos 5x. E aí acontece aquilo que eu falei, ó. Tem um fator que é comum a essas duas expressões. E se você faz x igual a 3, observe que esse fator dá zero, o mesmo fator aqui dá zero. Era esse fulano aqui que era o responsável pelo zero sobre zero. E agora o que acontece? Você fica com x mais 3 dividido por x menos 2. Então, você consegue fatorar e eliminar aquele fator comum. E aí, agora você tem toda a liberdade de fazer x igual a 3, como a gente queria inicialmente. E aí você consegue avaliar essa expressão quando x é 3. Na verdade, não mais essa expressão, né? Uma expressão equivalente a ela, que é x mais 3 dividido por x menos 2. Então, você substituindo, encontra 3 mais 3 sobre 3 menos 2, o que te dá 6 sobre 1, que é exatamente igual a 6. Portanto, essa expressão aqui, aparentemente, não é definida para x igual a 3, mas depois de uma simplificação você encontra o valor real dela, que é 6. Ok? Então, vamos para a segunda aplicação. Bom, esse exemplo é bem interessante, porque, novamente, é outro que você vai dar de cara com ele diversas vezes. Essa expressão, f de x menos f de a, aqui o valor de a é 2, mas pode ser qualquer outro valor, dividido por x menos a, essa é a expressão que define o conceito de derivada. Então, você vai encontrar bastante, é o conceito mais comum de cálculo, é o conceito de derivada. Mas aí a gente não vai entrar nesse detalhe agora. E como é que você consegue simplificar essa expressão quando f de x é uma função dada? Eu escolhi de propósito uma função um pouquinho complicada, que é para você precise utilizar o produto de conjugados. Como é que fica nessa expressão aqui? Você encontra f de x menos f de 2 sobre x menos 2 igual... Bom, f de x é raiz quadrada de x mais 3. E f de 2 é só você substituir x igual a 2 na função, 2 mais 3. E aqui x menos 2 no denominador. Eu vou organizar isso aqui. Nós vamos encontrar x mais 3 menos a raiz de 5 dividido por x menos 2. Uma das coisas que você vai encontrar com bastante frequência no estudo de cálculo são expressões que, quando você tenta avaliar o valor dela para algum valor de x, você vai encontrar 0 sobre 0. Como exemplo disso, se você tentar substituir x igual a 2 aqui nessa expressão, você vai encontrar a raiz de 5 menos raiz de 5, que é 0, e no denominador 0 também. E aí vai acontecer como naquele exemplo anterior. Você vai precisar simplificar, cancelar algum termo para que o 0 sobre 0 desapareça. Mas o objetivo aqui não é calcular essa expressão, é simplesmente simplificá-la, para você entender como simplifica expressões envolvendo raiz quadrada. Bom, e agora o que é que você vai fazer? Se você lembrar de como começou o nosso estudo, você vai lembrar que o produto de a mais b vezes a menos b dá para você o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Por que essa expressão é interessante? Porque se você, no lugar do a, colocar raiz de x mais 3, você vai ter isso aqui ao quadrado, e aí a raiz vai embora. Da mesma forma, se você, no lugar do b, colocar raiz de 5, a raiz também vai embora. Então, quer dizer que x mais 3 mais raiz de 5 multiplicado raiz de x mais 3
menos a raiz de 5 é igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ou seja, isso aqui é o quadrado x mais 3, isso aqui é o quadrado 5, e aí você obtém x mais 3 menos 5, que dá x menos 2. Então, sempre lembre que, quando você encontrar raiz, elas podem ser eliminadas se você usar o produto de conjugados. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Você vai multiplicar pelo conjugado dessa expressão do numerador. Aí você vai ter aqui x mais 3 mais a raiz de 5. E no denominador, x mais 3 mais a raiz de 5. O bom é que aqui você não precisa fazer cálculo nenhum. Você já fez antes. Isso aqui vai te dar, como você já sabe, o numerador é esse produto. Vai dar para você x menos 2. Perfeito? Você já multiplicou essas duas expressões aqui. O resultado final, x menos 2. E no denominador, o x menos 2 já estava aqui. E apareceu uma expressão nova, que é raiz de x mais 3 mais a raiz de 5. E agora você pode simplificar esse x menos 2 com esse. Olha que coisa interessante. O que é que sobra para você? No numerador sobra 1. No denominador sobra x mais 3 mais raiz de 5. Olha para essa expressão. Agora, não existe o menor perigo de você encontrar 0 sobre 0 ou 0 no denominador, porque você tem um mais aqui. Okay? Então, esse truque é bastante utilizado e muitos dos meus alunos me procuram com uma dificuldade enorme e eu digo, lembra do produto dos conjugados, e aí acabou todo o problema. Essa é a segunda aplicação do produto de conjugados. Vamos para a terceira para a gente encerrar o vídeo. Essa daqui certamente você vai encontrar quando o professor de cálculo estiver ensinando para você limites no infinito. Guarda aí esse termo, tá? Limites no infinito. Você vai precisar. Avalie a expressão raiz de x mais 1 menos raiz de x quando x cresce indefinidamente. Na linguagem de cálculo, significa x tende para infinito. E aí, o que você acha que acontece quando x se torna muito grande? Quando x é grande demais, a raiz desse número é muito grande também. E a mesma coisa acontece com a raiz de x. A raiz de x mais 1 e a raiz de x são números muito grandes. Então, você teria algo do tipo infinito menos infinito. Ou, mais precisamente, uma coisa desse tipo aqui. É claro que isso não faz sentido, porque você não pode calcular a raiz de infinito, já que infinito não é um número, mas essa é a ideia. Tá? É como se você tivesse um número muito grande e a raiz dele fosse muito grande, menos outro número que é muito grande e a raiz dele é muito grande. E aí fica infinito menos infinito. Só que isso não são números. Isso significa um número muito grande, subtraindo outro número muito grande. Pode dar qualquer coisa, acredite. Então, essa é a maneira de você enxergar o que está acontecendo. Agora, como é que a gente trabalha com esse tipo de expressão? Novamente, vamos pedir ajuda aos conjugados. Não dá para a gente fazer nada aqui, porque você tem infinito menos infinito. Não dá para saber quanto é. Então, o ideal seria que você eliminasse esse sinal de menos. O que é que você vai fazer? Você vai multiplicar pelo conjugado. E, é claro, vai ter que dividir pelo mesmo conjugado. Você multiplica e divide para que a expressão não se altere. E aí você já sabe que quando você multiplica dois conjugados, o resultado final é o quê? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E aqui no denominador, raiz de x mais 1 mais a raiz do x. Aqui você elimina a raiz, fica x mais 1. Aqui você elimina também a raiz, fica só o x. E agora é só repetir o denominador. Observe que esse x aqui pode ser cancelado com esse, devido ao sinal de menos. E como resultado final, você encontra o quê? 1 no numerador, dividido
o x mais 1 mais a raiz de x. O que é que essa expressão tem de interessante? Quanto mais o x cresce, maior essa raiz fica, maior essa raiz fica. E como agora você está somando, então fica maior ainda. Então, você ainda não estudou cálculo, você está começando, mas qual é a lógica? O que é que a intuição te diz? Se você tem um número 1 no numerador e no denominador você tem uma quantidade que não para de crescer. Então, você está dividindo 1 por um número extremamente grande. O que você imagina que aconteça é que isso aqui vai se aproximar de 0. Então, era isso que a gente queria. Se eu vou avaliar essa expressão, eu posso com certeza dizer que quanto mais o x cresce, mais próximo ela fica de 0. Mas o importante é que você aprenda a utilizar conjugados para transformar expressões que você não faz ideia do que vai acontecer com ela em expressão que você consegue avaliar, ok? Bom, então é isso. Não se esqueça de se inscrever lá no canal para que você não perca os próximos vídeos da série Pré-Cálculo. Foi um prazer dividir esse conhecimento com vocês. Um abraço e até a próxima.